Bom dia, eu sou Gabriel e hoje começa mais um episódio no Se Liga na História. Bom, hoje, como vocês devem saber, vamos começar um novo livro no Se Liga na História. Depois que o outro acabou, nós viemos com outro. O último livro foi O Menino do Dedo Verde e esse daqui eu falo depois. Antes, pra você que não sabe o que é o Se Liga na História, eu acho muito difícil. O Se Liga na História é um programa que passa todos os sábados, de 10 até 10h30, aqui na rádio. Nele nós temos várias obras literárias, famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro nós vemos como a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la. Assim como também nós lemos a biografia do autor. Bom, como eu disse, hoje nós estaremos começando mais um livro aqui no Se Liga na História. E ele vai ser o... Na verdade eu nem sei porque eu tô fazendo tanto suspense. A não ser que você esteja assistindo na rádio, você vai saber o que é esse livro. Tá no título e também tá na thumbnail. Então... Mas, falando em rádio, você que tá assistindo no YouTube e já sabe que livro é esse... Passa lá na rádio, lá nós vemos os conteúdos ao vivo. Você vê, quer dizer, ao vivo não. Tem alguns programas que são ao vivo, mas você vê lá no momento em que sai. O YouTube sai 15 minutos depois do programa, ou na metade, eu não sei muito bem. Então, meio que você não vai estar vendo na hora. Eu não tô falando que você não pode ver, eu só tô te convidando pra você ir ver na rádio. Porque, por exemplo, tem um programa lá que não dá pra você ver no YouTube por causa de alguns problemas com direitos autorais, no caso com música, essas coisas, que no caso é o programa do Jonas, que eu já falei aqui. Ele não tem como você ver lá na rádio, quer dizer, ver aqui no YouTube, porque não sai. Então, recomendo que você passe lá na rádio e veja os programas por lá mesmo. A não ser que seja ao vivo e estivesse passando nos dois. Mas passa lá na rádio, não custa nada. E você que está assistindo na rádio, YouTube, canal Rádio Veloce. Vai no YouTube Rádio Veloce, no canal da Rádio Veloce, aproveita e se inscreve. Lá tem vários conteúdos interessantes, legais e tudo mais. Mas bem, como eu ia falando, o livro que nós vamos ver hoje é A Ilha Perdida, feito por Maria José Dupré. Então, como eu disse no início, que eu falo em todos os programas, vamos ver um pouco da biografia de Maria José Dupré. Então, vamos lá. Nascida no dia 1º de maio de 1898, na fazenda Bela Vista, na época, município de Botucatu, era filha de Antônio Lopes de Oliveira Monteiro e de Rosa de Barros Fleury Cardoso. Maria José foi alfabetizada pela mãe e pelo seu irmão mais velho, ainda em Botucatu. Tomou aulas particulares de música, como também pintura, no Colégio dos Anjos. Sua formação literal, contudo, deu-se antes mesmo da frequência na escola. Seus pais, apesar de não serem ricos, mantinham o hábito da leitura e ainda, menina, ela já tinha travado o contato com livros clássicos portugueses e mundiais. Mudou-se para a cidade de São Paulo, onde cursou a Escola Normal Caetano de Campos, formando-se professora. Sua vida na literatura começa após se casar com o engenheiro Leandro Dupré. Em 1939, publicou o conto Meninas Tristes, no suplemento literário do Estado de São Paulo. Como o pseudônimo de Mary Joseph
incentivada pelo esposo, que dizia que suas narrativas eram contos orais que mereciam ser escritos, teve sua primeira obra literária publicada em 1941, intitulada O Romance de Teresa Bernard. 2 anos depois, publicou Éramos Seis, que veio a receber o prêmio Raul Pompeia, da Academia Brasileira de Letras em 1944. No ano de 1943, Dupé começa a publicar obras infantis, como As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca, também premiado pela ABL. Em 1944, junto ao marido Leandro Dupré, alia-se a Monteiro Lobato. As obras destinadas ao público infantil ganharam destaque com uma série que narra as aventuras dos cachorrinhos samba, com os títulos ainda publicados, entre os quais O Cachorrinho Samba na Rússia, que recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Além de seu principal romance, teve traduzido para outros idiomas os livros Gina e os Rodrigues. Dupré foi membro diretivo da Sociedade Paulista de Escritores, vice-presidente da creche Baronesa de Limeira e da entidade beneficente Gota de Leite. Trabalhos que são necessariamente feministas capitaneavam nos estados brasileiros dos anos de 1930 a luta pelas conquistas femininas. Dupré morreu de derrame cerebral em 15 de maio de 1984, São Paulo. Bom, essa é a história de Maria José Dupré. Então, agora, dito isso, se liga na história! Maria José Dupré. A Ilha Perdida. Parte 1. Capítulo 1. A Ilha Perdida. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba, rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Subindo-se o morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo uns 2 quilômetros de distância desse lugar. Bem no meio do rio via-se uma ilha, que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Kiki e Oscar, os 2 filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro, conversando a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim, a distância parecia cheia de mistérios. Sob copas altíssimas das árvores, e as árvores eram tão juntas umas às outras que dava a impressão de que não poderia se caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia: "Se algum dia eu puder ver a ilha de perto, eu vou mesmo." Kiko perguntava: "Ué, não tem medo? E se tiver alguma onça morando lá?" "Onça? Não vai poder ter, não pode ter, não.
Como é que a onça vai parar lá no meio do rio? Ué, nadando. Ouvi dizer que onça nada muito bem. Oscar respondia pensativo. Pode ser. Todos os bichos sabem nadar. Só a gente que precisa aprender. Mas eu queria ver o que há na ilha. Falam tanta coisa. E ficavam olhando a ilha perdida. Se falavam com o pai, este prometia: quando forem mais velhos, faremos uma excursão aí. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Os dois meninos chegavam muitas vezes até sonhar com a ilha. Por ocasião de umas férias, justamente em fim de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os dois primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram dois meninos de 14 anos e 12 anos, fortes e valentes. Montavam muito bem e sabiam nadar. Logo, nos primeiros dias, percorreram sozinhos grande parte da fazenda. Subiram e desceram morros. Andaram por toda parte. E ao verem um riozinho onde Vera e Lúcia tinham ido pescar uma vez com o padrinho, apelidaram-no de Filho do Paraíba. Madrinha avisava: vocês não devem andar tão longe de casa, não. De repente, não sabem mais como voltar. Aí perdem-se por aí. Eles riam-se e diziam que não havia perigo. Continuavam a dar grandes passeios e quando o sino dava baladadas, tratavam de voltar depressa. No terraço da casa havia um grande sino que o padrinho costumava tocar todas as manhãs. Dizia que era para acordar os dorminhocos. Mas quando Henrique e Eduardo demoravam um pouco mais nas caminhadas, o padrinho tocava 3 baladadas. Conforme haviam combinado, eles já sabiam que deviam regressar. Uma tarde, os 4 meninos ficaram no alto do morro, olhando a ilha perdida. Como seria bom se tivessem uma canoa e pudessem ver o que havia na ilha. Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo: mas o que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinho. Henrique, com a mão no queixo, olhava pensativo em direção a ele. Depois disse: vou ver se eu arranjo uma canoa por aí. Nem que seja emprestada ou alugada. Impossível que ninguém tenha uma canoa. Eu sei remar. Aprendi em Santo Amaro com os primos. Os olhos de Kiko brilharam de contentamento. Você sabe mesmo remar? Oscar disse uma frase que esfriou o entusiasmo de todos. Nem pensem nisso. Papai não deixa. Já pediu muitas vezes. Ele não deixa. Continuaram a olhar o rio. Henrique perguntou: por que chamam de Ilha Perdida? Kiko explicou: ninguém sabe direito. De certo porque mesmo parece perdida no meio do rio. Quando viemos pra cá já chamavam assim. O Bento disse uma vez que morava gente lá, mas não acredito não. Acho que é boato. Mas os moradores aqui dizem isso. Os primos ficaram mais interessados. Quem mora lá? Isso é possível? Chama lá o Bento para perguntar. Bento era o filho da cozinheira Eufrosínia. Kiko e Oscar começaram a gritar com toda a força: Bento! Ô Bento! Vem cá! Ouviram uma voz lá embaixo do morro, respondendo: já vou! Bento estava recolhendo os bezerrinhos do pasto. Quando acabou o serviço, subiu o morro, devagar, cansado, suarento e mastigando um capim. Encontrou os 4 meninos sentados no chão e conversando a respeito do rio. Henrique perguntou: ô Bento, você sabe se mora gente naquela ilha? Bento olhou em direção à ilha e tocou a testa.
Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim. Mas nunca vi nada. Não sei se é verdade. Eduardo levantou-se e chegou mais perto de Bento. Você nunca viu mesmo nada? Nenhum sinal de que há gente lá? Bento hesitou. Olhou o chão, tirou o capinzinho da boca e falou. Pra dizer a verdade, um dia ouvi uma coisa lá. Os 4 entreolharam-se. Kiko pediu. O que foi? Conta, conta! Eu vi uma fumacinha saindo no meio daquelas árvores. Mas, sabe, só que aquelas árvores mais altas ali, bem na direita. Estão vendo? Daquele lugarzinho, vi sair uma fumaça. Só uma vez? Veja se lembra, Bento. Só uma vez. Mas era uma fumaça comprida, que ia subindo até as nuvens. Oscar perguntou. E você não teve vontade de ir ver o que era? Eu ainda era pequeno, nem pensei nisso. Vocês nesse tempo ainda estavam em São Paulo, não tinham nem vindo pra cá. Kiko disse. Por que não nos contou isso antes? Bento respondeu. Ué, ele nunca me perguntou nada. Agora que perguntaram, respondi. Desse dia em diante, Henrique e Eduardo não falavam mais na ilha. Mas não pensavam em outra coisa. Durante o dia passeavam pelas margens do rio, explorando todos os recantos. Alimentavam um único desejo: seguir aquele grande rio e ver a ilha de perto. Quando Kiko e Oscar convidavam os primos para irem até o riozinho, eles iam, mas não achavam graça. Não gostavam do filhote do Paraíba. Achavam chato, insignificante aquele riozinho. Sapeca que dava 1000 voltas antes de ser engolido por aquele grande rio. Um dia, Henrique, que andara sozinho até mais abaixo da fazenda, voltou nervoso para casa e segredou ao ouvido de Eduardo. Eu descobri uma canoa velha amarrada lá embaixo na curva grande. Parece abandonada. Eduardo, que estava saboreando um pedaço de queijo com goiabada, quase engasgou de emoção. Não diga! Estará boa para navegar? Não examinei muito bem. Corri primeiro para avisar você. Então vamos ver. Saíram correndo para o lado do rio. Nem ouviram a voz da madrinha. Não demore muito. Parece que vem chuva. Pulando moitas, desviando-se dos galhos, dos arbustos, subindo e descendo barrancos. Os 2 meninos foram ver a canoa amarrada na margem do rio. Eduardo foi dizendo no meio do caminho. Não conte a ninguém a história da canoa. Se Oscar e Kiko souberem, vão contar ao padrinho. E não se pode fazer mais nada. Não conto nada, nem ao Bento. O coração de ambos batia apressado. Iriam ver, enfim, a ilha verdejante no meio do rio. Aquela ilha tão bonita, com tantas árvores, tanta folhagem, tanta beleza. Devia estar cheia de papagaios verdes, verde de periquito, enfeitada de flores. Impossível que ele vivesse algum homem ruim. Homens ruins não vivem em lugares bonitos como aquele. Quando chegaram ao lado da canoa, ficaram extasiados, imaginando o passeio que dariam até a ilha. Eduardo observou. Está bem velho. Henrique, é capaz de encher da água. Qual é? Replicou Henrique. Eu acho que está bem boa. A gente pode calafetar os lugares onde está estragada.
Inclinaram-se e começaram a olhar o fundo da canoa. Henrique pulou para dentro dela e, equilibrando-se, começou a rir. Agora sim a gente vai dar belos passeios. Eduardo era mais calmo. Espera, Henrique. A gente tem que arranjar muita coisa antes. Arrumar coisa para tapar os buracos. Levar comida para passear o dia inteiro. Ah, é verdade. Nem lembrei disso. Precisamos de uma caixa de fósforo para acender fogo. Ah, isso daí eu peço pra Eufrosina. A comida também peço pra ela. Não vá fazer as coisas de maneira que eles descubram tudo. Não há perigo. Ó, a gente tem que levar uma lata com água pra poder beber. Água? Ué? A gente não vai passar por um rio? É, mas a gente precisa de água pura. Essa do rio deve ser suja. É tão escura. Temos que levar também faca ou canivete. Eu levo o meu canivete. E o principal é não contar nada lá na fazenda. Se desconfiarem de alguma coisa, não nos deixam ir. Naturalmente não se conta nada. Nem deixamos que eles desconfiem. Meia hora depois voltaram para casa, ainda excitados com a novidade. Não dormiram bem durante a noite. Henrique acordou Eduardo 2 vezes para perguntar se a canoa não teria dono. Tinha resolvido seguir para a ilha na terça-feira e estavam ainda no domingo. Precisavam preparar tudo no dia seguinte. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, Henrique teve uma ideia. Tirar a canoa do lugar onde estava e escondê-la mais longe. Assim, se alguém a procurasse, não acharia mais. Foram para lá, com grandes dificuldades, e tentaram puxá-la para a terra. Mas não conseguiram. Então resolveram cortar alguns galhos e cobriram para que ninguém a encontrasse. Foram depois falar com Nhoquim, o homem que lidava com as vacas no estábulo. Ele estava limpando as unhas com a ponta do facão. Eduardo falou: Nhoquim, viemos pedir um favor ao senhor. Ele enfiou o facão no cinto de couro. O que você está querendo? Henrique foi dizendo. Uma corda boa. Uma dessas que o senhor amarra bezerro. Pra que vocês querem uma corda? Eduardo piscou para Henrique e falou. Queremos fazer um balanço numa árvore do pomar. Nhoquim observou. Só falando com o patrão. Não posso dar corda assim sem mais nem menos. Eduardo pediu. Ora, Nhoquim. Por favor. Não precisa ser uma corda muito nova. Uma velha mesmo. Qualquer coisa serve. Sabe, é só a gente emendar os pedaços ruins. Pacientemente, Nhoquim tomou a tirar o facão do cinto. Picou o fumo bem mudinho para o cigarro de palha. Enrolou-o enquanto ouvia as súplicas dos meninos. Depois disse. Se não se importa que a corda seja velha, leve essa daí que tá na cerca. Pra alguma coisa ela serve. Muito obrigado, Nhoquim. Muito obrigado. A corda estava arranjada. Durante a noite, muitas vezes, tinham visto a lata de piche encostada num canto da casa. Servia para passar no terreiro onde espalhavam o café. Mas onde arranjar um pedaço de estopa? Foram à cozinha. Eufrosínia estava preparando o almoço.
Henrique falou primeiro. Eufrosínia, você tem aí um pedaço de estopa velha? É pra gente poder enrolar uma venca muito bonita que encontramos na beira do rio. Eufrosina voltou-se. Despejou na palma da mão um pouco de caldo que estava mexendo e provou, estalando a língua. Pra embrulhar a venca não precisa de estopa. Espera aí que eu vou dar um pedaço de pano velho. Eduardo olhou para Henrique. Eufrosina tomou a provar o caldo e estalar a língua. Eduardo falou resoluto. A gente quer estopa mesmo. Se não serve, será que não arranja? De algum saco velho ou algo do tipo? Ela perguntou. Não será pra alguma reinação. Vejam lá. Que ideia, Eufrosina! Só depois do almoço. Agora tô ocupada. Mas onde estão os sacos velhos? Fala. Só isso. Vão ver na despensa. Agora tô ocupada. Que meninos terríveis. Os dois correram para a despensa e tiraram um grande pedaço de estopa. E o esconderam lá. Só depois do almoço foram tapar os buracos da canoa. Calafetaram tudo muito bem e passaram piche por cima. Havia 2 remos, mas um estava quebrado. Henrique emendou como pôde. Passaram a tarde toda nesse serviço e depois de terem coberto a canoa com galhos de árvore, voltaram para casa, entusiasmados com o trabalho que julgavam feito com toda perfeição. Durante o jantar, pediram licença aos padrinhos, para no dia seguinte visitarem o fazendeiro vizinho. Era um velho que morava a alguns quilômetros de distância. Costumava ir lá de vez em quando. O padrinho perguntou se queriam ir a cavalo. Eduardo corou e respondeu que iriam mesmo a pé. Queriam fazer uma excursão. Só pediam alguns ovos cozidos para comerem no caminho. Madrinha deu a ordem a Eufrosina para no dia seguinte, bem cedo, preparar um leve almoço para os meninos. Kiko e Oscar pediram para ir também, mas Madrinha disse que não, era muito longe e eles iriam a cavalo. No outro dia, quando se recolheram ao quarto, Eduardo estava sentindo remorso por enganar os padrinhos. Falou a Henrique. Quem sabe é melhor contar tudo ao padrinho. Estão pregando tantas mentiras. Eles podem ficar aflitos quando souberem a verdade. Henrique riu-se. Será que você está com medinho, é? Sairemos bem cedo e voltaremos à tarde. Eles não saberão de nada. Contaremos depois que voltamos. É questão de algumas horas apenas. Se está com medo, não vá. Sei remar muito bem. Posso ir sozinho. Eduardo não respondeu e tratou de dormir. Mas nenhum dos dois dormiu. Levantaram de madrugada e foram à cozinha. Lá estava Eufrosina, preparando o almoço para eles levarem. Linguiça frita, ovos cozidos, pão, queijo e laranjada. Eufrosina fez um grande pacote e deu-lhes também uma garrafa de água. Despediram-se dela e desceram o morro em direção ao rio. Lá estava a canoa preparada na véspera, bem calafetada, a corda embrulhada num canto. Colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou para conduzi-la rio abaixo. Olharam o Paraíba. Estava calmo e as águas espumavam nas margens. Eduardo observou. O rio parece que cresceu. Henrique, hoje está maior que ontem. Preocupado em empurrar a canoa para longe da margem, Henrique respondeu. Com certeza é por causa das chuvas. Tem chovido muito nesses últimos dias.
Mas nós voltaremos cedo. Não há perigo nenhum. Eduarda teve uma ligeira hesitação. Não será ruim remar assim? Parece que as águas ficaram com mais força. Já disse, se você tá com medo eu vou. E com o esforço que fez ao empurrar a canoa, Henrique caiu dentro da água, molhando-se todo. Não deu a perceber que ficara aborrecido. Pulou para a canoa e segurou os 2 remos. Eduardo, sentado no banco que havia no meio, segurou-se fortemente nas bordas e olhou para Henrique, cheio de admiração, com toda a calma. Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo e, com o outro, impelia a canoa para longe da margem. Ela começou a deslizar abaixo, e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis nesse momento. E se Henrique perdesse aquele remo? E se não soubéssemos mais voltar? E se o rio enchesse mais? Estava muito arrependido e teve vontade de gritar. Henrique, vamos voltar! Eu não quero mais ir! Mas não teve coragem. Ficou quietinho, equilibrando-se com as 2 mãos e olhando o rio que corria majestoso e tranquilo. Henrique sabia mesmo remar. Fez a canoa deslizar sempre ao lado da margem, de modo que podiam segurar os galhos das árvores que pendiam sobre a água. Eduardo começou a achar bonito e Henrique disse: devem ser 6 horas agora. O sol está começando a esquentar. Nesse momento, o sino da fazenda. Era o padrinho. Estava tocando como fazia todas as manhãs. Eduardo perguntou: a ele estará muito longe? Eu não estou conseguindo ver nada daqui. Henrique respondeu: nem começamos a navegar e você quer ver a ilha? Tá muito longe. A canoa descia vagarosamente. De vez em quando Henrique remava um pouco, conservando-a, sempre na mesma direção. Viram lindos pássaros. Outros pássaros passavam gritando sobre as cabeças dos 2. O dia prometia ser esplêndido. Bom, e por hoje é só. Muito obrigado àqueles que ouviram pela rádio, ouviram pelo YouTube. Muito obrigado, ajuda demais. E aqui começamos mais um livro, não se liga na história. Então, caso você queira ver os outros 3, é só você ir lá no YouTube. youtube.radiovelos, você já sabe. E se você já estiver no YouTube, não custa nada você ir na rádio. É só você ir lá no Google ou qualquer lugar, radioveloce.com. É fácil. Lá você vê os conteúdos na hora que saem. Alguns são ao vivo, mas também passam aqui no YouTube. E tem outros que são... E tem outro que é exclusivo de lá. Que no caso é o programa do Jonas, que eu já falei aqui, né? Que é um programa que, né, por causa dos direitos autorais, não pode vir aqui pro YouTube. É um programa de música. Enfim, muito obrigado àqueles que assistiram, compartilharam, deixaram um like, comentaram. Muito obrigado. Ajuda demais. Então, agora
Tchau! E até o próximo programa!